Neste vídeo eu vou te falar de 10 gatilhos que podem levar à depressão. Fique atento, atenta, assim quando aparecer você vai identificar de imediato. Sou Marlene Leite Mendonça, sou psicóloga clínica e gatilhos para a depressão é o nosso assunto no vídeo de hoje. Apesar de a depressão ser uma doença psiquiátrica muito presente no mundo atual, infelizmente ainda existe muita desinformação e muito preconceito em cima desse tema. No Brasil, a depressão afeta 11,5 milhões de pessoas. Isso equivale a 5,8% da população. É muita gente. O Ministério da Saúde nos adverte que a depressão é a quarta causa de morte entre jovens entre 15 e 29 anos de idade. E aí nós podemos nos perguntar, por que a depressão surge na vida de muita gente quando ela menos espera? Quais são os gatilhos ou as situações que podem soar como um start para a depressão? Acho importante falar o que é gatilho para a gente entender melhor essa questão. Gatilho é uma resposta mental que damos a determinada situação. Essa resposta ela envolve emoção, pensamento, comportamento, que de alguma forma está ligado a experiências já vivenciadas. Vamos a um exemplo concreto para entender melhor. Uma criança que não foi desejada e sofreu inclusive o perigo de ser abortada, ela passa pela vida com medo da rejeição. Todas as vezes que ela chega em um lugar e não se sente bem-vinda, ela vivencia aquela sensação de inadequação, de peso, de mal-estar. Ou ainda, uma outra situação. Uma pessoa que em determinado momento da vida sofreu a violência doméstica. Ao encontrar com alguém parecido, ou até mesmo quando ela assiste um filme que a cena remete ao que ela viveu, pode levá-la a experimentar o mesmo pavor que ela já vivenciou lá atrás. Na depressão, quais são os gatilhos? Como eu te disse, vou te falar de 10, mas eu já adianto que existe inúmeras outras possibilidades. E te adianto também que entre as 10 que eu vou falar aqui, as principais estão no final. Por isso não desista e fica comigo até o final. Primeiro gatilho são as doenças crônicas. É muito comum a pessoa com doença crônica se deprimir. Isso acontece porque ela lida com a falta de esperança. Em algum momento foi lhe dado o diagnóstico de que ela viverá naquela condição para o resto da vida. Uma coisa é você ter uma doença, você correr atrás de um tratamento, mas com a esperança de ficar bom ou de ficar boa. Outra bem diferente é saber que para a medicina já não há o que fazer. A pessoa lida com a falta de perspectiva de futuro e isso é um prato cheio para a depressão. Não estou dizendo com isso que toda pessoa com doença crônica fica deprimida. Eu mesmo conheço 2 pessoas no fundo da cama que tem uma positividade invejável. Isso varia muito de uma história para outra, de uma pessoa para outra e dos registros que essa pessoa carrega dentro dela. Também dentro dessa questão saúde, os estudos mostram que pessoas com ferimentos graves na cabeça e também o hipertireoidismo podem causar desequilíbrios na química do cérebro e ter como consequência os sintomas da depressão. Por isso é preciso ficar atento. Segundo gatilho é o consumo excessivo de álcool e drogas. Pensa comigo, por trás de toda compulsão existe uma falta. É como se a pessoa quisesse compensar isso utilizando isso. E não são poucas as pessoas que em tempos difíceis da vida acabam utilizando o álcool ou a droga como uma válvula de escape para fugir daquele problema. Então, dá um alívio imediato, mas logo em seguida se deprimem. E aí elas entram num círculo vicioso, que começa com dificuldade, vem a compulsão, o alívio rápido e a depressão. E aí fica nesse círculo. Terceiro gatilho, noites mal dormidas. Eu mesma costumo dizer que eu fico relativamente bem sem comer ou comendo menos do que o necessário. Mas se eu ficar sem dormir, aí eu realmente não dou conta. A falta de sono aumenta o risco de doenças crônicas, prejudica o lado emocional. Pode observar que a pessoa que não dorme ou dorme mal, geralmente ela está irritada, acaba agredindo Deus e todo mundo. É durante o sono que o organismo restaura nosso corpo, repõe as energias, restaura os tecidos, equilibra as proteínas,
regula nosso metabolismo. Com esses pontos todos equilibrados, o nosso corpo e a nossa mente também se mantêm saudável. Daí a importância de priorizarmos o nosso sono. Falta de sono é igual a alteração no humor. E a depressão ela pode aparecer muitas vezes como consequência da insônia ou pode também agravar o distúrbio de sono que a pessoa já carrega com ela e já sofre com isso. Quarto gatilho, a perda de um ente querido. Embora todos nós saibamos que ninguém escapa da morte, lidar com a perda de um ente querido pode ser uma situação muito complicada. A pessoa não aceita a partida da outra e vivencia até mesmo o desejo de morrer também para estar perto daquela outra que se foi. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um outro vídeo que eu fiz falando da diferença entre luto e depressão. Vai dar para entender bem melhor. Acabando esse vídeo, entra ali na descrição e clica no link que você vai ver e vai entender. Mas vamos lá. Todos nós conhecemos pessoa que após a morte de um ente querido parece que se apaga, se fecha num caracol e vive uma profunda dor. É normal que isso aconteça por um tempo. Mas quando se prolonga demais e é visível o desinteresse pela vida, o abandono dos projetos e do autocuidado, é necessário buscar ajuda de um profissional. Você já viu ou conhece alguém que tenha vivido essa experiência? Coloque aí nos comentários e aproveita para se inscrever no canal se você ainda não fez. Deixa seu like, combinado? Quinto gatilho são as dietas mal orientadas. Quantas pessoas, sobretudo as mulheres, se sentindo um pouco mais acima do peso, já não fez loucuras na tentativa de emagrecer? Muitas pesquisas realizadas, aliás, uma das pesquisas realizadas pela Mayo Clinic, que é uma organização sem fins lucrativos da área de serviços médicos e de pesquisa de médico hospitalar, publicou que quem come muita comida processada, açúcar e gordura tem mais chance de desenvolver a depressão. Associado a isso, existem muitos inibidores de apetite que podem causar ataque cardíaco, sensação de boca seca, ansiedade e depressão. Então, muito cuidado com a automedicação. Sexto gatilho é a solidão. Esse gatilho é um gatilho fortíssimo para a depressão. Por inúmeras razões, muitas pessoas se sentem afastadas da família, dos amigos, do ciclo de relações e se sentem sozinhas na vida e no mundo. E sem esse apoio afetivo, ela vai se entristecendo, vai se deprimindo. O sentimento de solidão, ele revela para o cérebro que o corpo está sob estresse. Quando isso acontece, aumenta automaticamente o nível de cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse. O excesso de cortisol provoca danos, tanto físico como mental. Sétimo gatilho, excesso de redes sociais. As redes sociais em excesso têm sido associadas a problemas concretos de depressão e ansiedade, especialmente nos adolescentes e jovens. É incrível como nas redes sociais todo mundo é feliz, é bem-sucedido, está viajando, está fazendo isso e aquilo. Pelo menos é o que tenta se mostrar, não é mesmo? Com certa frequência se observa uma comparação. Por que todo mundo tem isso, faz aquilo, ganhou isso, ganhou aquilo, está viajando e comigo não, isso não acontece? E aí muitos iniciam a depressão por causa da comparação. E uma comparação falsa, na grande maioria das vezes. A pessoa se julga fracassada, se julga menor e vai se deprimindo. Oitavo, start é o lugar onde você mora. Eu particularmente recordo com saudade do lugar do vilarejo onde eu vivi. Era no meio do nada, mas eu recordo da liberdade experimentada. O tomar banho no rio, subir em árvores, comer frutos, brincar ao luar à noite ao luar com os amigos. Quando nós mudamos para a cidade, nós perdemos muita coisa. Ganhamos muitas outras, com certeza, ganhamos facilidade, mas perdemos muita coisa. É muito distinta a vida do campo e da cidade. Eu observava isso quando eu morava no Rio de Janeiro, o número de imigrantes que vinha do norte e nordeste para o sudeste, especialmente para as comunidades. E eu cansei de ouvir mães relatando que tinham passado a madrugada inteira debaixo da cama com os filhos para se proteger do tiroteio.
Aí você pode dizer, ok, mas nem todo mundo fica assustado. Tem gente que se acostuma, é verdade. Mas nem todo mundo tem essa facilidade. Nem todo mundo consegue fazer isso. Porque viver em estado de medo é muito difícil. Sobretudo quando a pessoa se sente sozinha. Nono gatilho é o não se colocar como prioridade. Se de um lado isso é bonito, é também perigoso. Ver e atender sempre às necessidades dos outros, ignorando as suas próprias necessidades, pode causar um problema de saúde emocional e mental. É preciso se perguntar, por que necessidade imensa de socorrer todo mundo? Muitas pessoas vivem essa dinâmica por não saber dizer não, por medo de desagradar, de ser rejeitado. Viver essa dinâmica traz um esgotamento físico e mental terrível e pode culminar na depressão, sobretudo quando ela descobre que as pessoas sentem falta do que ela faz e não dela como pessoa. E finalmente, o 10º gatilho é o se sentir descartado. Por exemplo, a pessoa passa anos servindo, construindo determinado projeto e depois ela percebe que se deixando de lado, descartada. Certa vez eu conheci uma pessoa que ela trabalhava numa empresa e se dedicava ao máximo àquela empresa, se empenhava, fazia da melhor forma possível, porque ela se identificava e queria ver a empresa indo para frente. E dava sempre o melhor de si. Ela trabalhou naquela empresa já fazia mais de 15 anos. Só que o patrão morreu e a empresa foi assumida pelo filho. Até aí tudo bem, já era esperada que isso fosse acontecer. O problema foi que com o passar dos meses, essa pessoa foi percebendo que outras pessoas começaram a ser inseridas e a fazer a função que era dela e que ela tinha orgulho de fazer. E mesmo ela dizendo, não é necessário, não preciso, eu sei fazer isso, gosto de fazer isso, não foi lhe dado ouvido. Então, o novo chefe não quis saber. Ela foi se entristecendo, foi se sentindo inútil, desrespeitada, desvalorizada. E com tantos anos de empresa, ela não queria e não podia pedir demissão. Mas isso lhe custou a saúde física e emocional. Fatos como esses não acontecem só com essa pessoa que eu conheci. Acontece com muita gente. Muitas pessoas passam pela mesma situação. E quando se tem um histórico de rejeição, aí isso tem um peso redobrado. E preciso tomar cuidado para não se cair num processo de depressão. Porque de algum momento ela já fez a experiência de não ser benquista e não ser desejada. Os estudos mostram que a causa da depressão se dá primordialmente pela mudança na quantidade de neurotransmissores no cérebro. Existe também a questão genética e ambiental, que precisa ser levada em consideração. Também não podemos esquecer que pessoas com histórico de depressão na família, mudanças drásticas na vida, traumas, doenças, aumentam e muito o risco da depressão. Eu espero sinceramente ter te ajudado com o conteúdo desse vídeo. Se desejar, posso continuar te ajudando na psicoterapia se você sentir a necessidade disso. Os meus contatos estão aqui na descrição desse vídeo e, por favor, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus contatos. Tenho certeza que fará bem e ajudará a muitas pessoas. Um grande beijo e eu te espero com muito carinho no próximo vídeo. Até lá!